Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Graças a Deus. Muito bom, Deus abençoe, meu irmão, que o Senhor ajude a cada um de nós nesta hora, não é? Nossa saudação no nome de Jesus Cristo para todos os nossos irmãos que estão em conexão conosco nesta hora. Vamos adiantar, remir o tempo, para termos um bom aproveitamento no nosso estudo bíblico hoje, já que estamos num tempo tão chuvoso, e acredito que quase todo o país está assim. Isto às vezes atrapalha a conexão, cai a conexão, essas coisas todas. Esperemos que os irmãos possam acompanhar de onde estão. Eu convido vocês para ficar de pé, para fazermos uma leitura em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. Aos irmãos que atenderam o nosso apelo, que fizemos por e-mail a respeito da nova versão do website para suportar o nosso próprio servidor. Agradecemos o nome de Jesus Cristo para aqueles que já se manifestaram e agradecemos de coração a todos vocês, tanto aqueles que se dispõem a ajudar, com doações e com suas orações também. Deus abençoe a cada um de vocês. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Amém. Ó Deus e eterno Senhor, te agradecemos o nome de Jesus Cristo por tua bondade e misericórdia, e por nesta hora o Senhor ter nos escolhido, ter nos elegido, desde antes da fundação do mundo, para nos manifestarmos neste tempo, quando estas coisas tão tremendas seriam esclarecidas ao nosso entendimento. E podemos dizer que tem acontecido conosco a mesma coisa que aconteceu com os discípulos depois da ressurreição do Senhor, que ao falarem contigo, que ao ouvirem teu ensinamento, e tu teres mostrado a eles que tudo o que aconteceu, que eles não compreenderam, mesmo depois de terem falado tantas vezes, mas era o cumprimento das Escrituras, então lhes abriu o entendimento para compreenderem tudo o que eles já tinham escutado, todas as pregações, todas as leituras que eles tinham feito. E neste tempo acontece a mesma coisa, Senhor, com um grupo de pessoas que têm amado e esperado a tua vinda. E tu tens aberto o entendimento dessas pessoas com o teu próprio poder, porque tu mesmo tens vindo com o espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação, o espírito de revelação e de conhecimento, Pai, trazendo à tua igreja a unidade de fé através de um ministério de ensino, tendo aquilo que o teu mensageiro nos trouxe, inspirado por ti mesmo, porque tu prometeste que faria esta grande obra nos últimos dias. E, Senhor, somos indignos, não merecemos estar nesta palavra, tampouco ministrá-la ou ouvi-la, como estamos fazendo neste tempo. Só temos que pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E quando olhamos a grandiosidade deste teu plano, às vezes nos sentimos até como Pedro no Monte da Transfiguração, quando vislumbrou a tua parúcia, quando vislumbrou aquele acontecimento tão tremendo, e já queria fazer um trabalho, já queria fazer um movimento, já queria construir, já queria fazer uma religião para si, ou levantar ali 3 ministérios diferentes. E quando tu mesmo disseste, não precisamos nada disso, aí está meu filho, é só vocês ouvi-lo. Ó Deus, é tudo que temos que fazer, é aprender do Senhor, é a palavra que tu enviaste ao mundo através do nosso irmão mais velho, do nosso irmão maior, o teu filho Jesus Cristo. E sabendo que ele trouxe a doutrina tua, a doutrina do Pai, como ele disse, ajuda-nos a compreender esta doutrina e este ensino, Pai,
e que a Bíblia se torne um novo livro para nós, porque afinal de contas os selos foram rompidos, abertos, e a revelação tem vindo à tua igreja. Então abre nossos olhos para ver a cada dia a grande obra que estás realizando neste tempo. No nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vocês podem assentar. Então vocês que vieram hoje, com certeza estão dispostos a estudarmos as Escrituras juntos. Então deixe-me só falar o que aconteceu rapidamente no culto anterior. Nós falamos sobre Jesus sendo obediente em tudo o que o Pai esperava que ele fosse. Ou ele foi obediente em tudo que o Pai esperava que ele fizesse. Então, tudo que o Pai esperava de um filho obediente, Jesus fez. E não precisou de muita coisa, ou ser levado pelo cabresto, vamos dizer assim. E tem pessoas que só vai aos empurrão, não é? Só vai aos empurrão. Só obedece no tapa, no grito, com proibições, se não fizer isto, é excluído, ou vai ficar, como é que dizem? Vai ficar em... Como é que faz? Em disciplina, não é? Vai ficar em disciplina. Então isso não é filho obediente. Isso não é filho obediente. Só em você procurar obedecer a palavra, você sofre. Porque o teu sofrimento e a tua cruz também está baseado no fato de que você não vai fazer o que você quer fazer, o que você deseja fazer. Então, o filho obediente, ele não é levado sobre as rédeas do pai, porque ele é colocado de castigo. Se ele é colocado de castigo, é porque ele quebrou as regras. E quando se quebra as regras, está em desobediência. E Jesus veio nos mostrar como ser filho obediente, sem questionar, sem quebrar as regras, sem quebrantar a lei, sem se tornar um fora da lei. E para que isto aconteça, você não pode pensar por si mesmo. Foi o que Jesus fez. E o que nós observamos no culto anterior é que na oração de Jesus que ele fez ao seu Pai, no jardim do Getsemane, não foi uma oração silenciosa, não foi uma oração assim, oh Deus, ajudai-me. Não, ele foi em lágrimas. Foi uma oração regada com lágrimas e com medo da cruz e com medo de enfrentar a morte. Ele se aproximou de seu Pai em oração assim, com lágrimas, angustiado e com medo. Ele foi pedir a seu Pai. Mas em tudo isto, ele aprendeu a obediência durante sua curta vida, pelas coisas que ele sofreu. E em tudo isso, ele não colocou o seu próprio desejo em primeiro lugar, mas ele se submeteu a sua própria vontade nas mãos de seu Pai. E não foi algo que ele simplesmente disse, ó Deus, se é assim mesmo, então aqui estou em tuas mãos. Não, ele implorou 3 vezes ao Pai para que aquilo não acontecesse. Vê? Ele pediu por 3 vezes. Pediu a primeira vez, o Pai não lhe deu resposta. Em outras palavras, tu já sabe o resultado. Antes do mundo existir, antes de todos esses atributos terem sido manifestos e expressos, tu já conhecias o plano. Vê? Por isso que ele diz, dá-me aquela glória que eu tinha contigo. A oração de Jesus, ele fala isso, aquela glória que eu tinha contigo, glória, doxa, o próprio conhecimento de Deus, a própria avaliação de Deus. Jesus agora estava em carne, e ele nesta carne necessitava ter o pleno conhecimento que ele tinha do tempo quando ele estava na eternidade com seu Pai, antes de qualquer outra criatura vir à subsistência. Então o que o Pai tinha mais a lhe dizer? Ele orou a primeira vez, voltou a seus discípulos, encontrou eles dormindo. São testes que você tem que enfrentar sozinho. Não há interferência para isso, ninguém vai te ajudar nesta parte. As pessoas vão com você até certo ponto. Eu vou com você até certo ponto, você vai comigo até certo ponto, mas tem um momento que você tem que ir sozinho enfrentar, porque é o seu momento de cruzar o Jordão, de fazer morrer a si mesmo. É o seu momento de vitória. E neste momento de vitória você tem que vencer só. Ninguém te ajuda a vencer isto, é você sozinho. Podemos dar a dica, apontar a estrada como setas indicativas, mas é você quem vai trilhar até o seu destino. É você quem tem que ir até o seu destino. Orou a primeira vez, que resposta ele poderia ter? Deus não muda sua palavra, Deus não muda seu plano. Deus não muda seu plano. Vê? Então, ele voltou para seus discípulos, estavam tudo adormecido, e disse, não é possível, um momento desse vocês estarem comigo em oração, velando, estão aí adormecidos. Ele voltou a orar outra vez, disse a mesma coisa, Pai meu,
se é possível, passa de mim este cálice para que eu beba, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Então ele fez isso por 3 vezes. 3 vezes. Bem, agora é claro que ele estava naquela condição como homem, como um servo, foi o que nós aprendemos. E em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, foi esta a última escritura que eu li no culto passado, então daqui por diante é que eu vou prosseguir. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. Eu disse no culto anterior que falaríamos um pouco sobre esta parte aqui, que é a chave para esta obediência. A chave para esta obediência. É uma hora tão drástica, era que ele tinha uma vida de oração. Naquela hora drástica do seu ministério, da sua curta vida, você percebe que ele recorreu a algo que ele usualmente praticava. Ele não esperou chegar um momento de tormento, de necessidade para poder orar a seu pai. Não. Ele tinha uma vida de oração que deixa qualquer um de nós envergonhado. Geralmente acontecia que ele deixava os seus discípulos em um determinado lugar e se afastava um pouco mais para orar. É de conhecimento de todos que ele tinha um lugar, o jardim, o horto, onde ele sempre subia e ficava naquele lugar em oração. Então não foi algo que na hora do aperto, irmão, ora por mim que eu estou em necessidade. Não é aquela coisa de só quando quebrou a perna que diz, meu Deus, e agora misericórdia. Não foi só no momento de fraqueza, não foi só no momento de decepção, de perseguição. Ele sempre estava conectado com seu pai em oração. E no túmulo de Lázaro, quando ele diz, eu bem sei que tu me ouves, eu sei que tu sempre me ouves. Então se alguém está me ouvindo é porque eu estou falando. Se o pai sempre ouvia seus pedidos, suas orações, porque afinal de contas ele não pedia nada que o pai não lhe tivesse dado ou não lhe tivesse mostrado, mas se ele estava constantemente em oração, naquele momento ele poderia dizer, tu sempre me ouves. Veja isto. Então é-nos dito nas Escrituras que muitas vezes ele orava a noite toda ao pai. Por isso que quando chegou a hora do teste final, ele estava pronto para enfrentar seu teste. E mesmo assim, com toda essa preparação, ele ainda foi testado de forma poderosamente. Observe qual foi o testemunho de Lucas sobre a vida de oração de Jesus Cristo. Você pode ver o registro de Lucas no capítulo 6 e o versículo 12. Um só versículo diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Não, mas pronto, que negócio é esse? Eu não vou ler este versículo. Um irmão recentemente estava me falando há 2 noites atrás que ele viajou para outra parte aí do país e visitou um grupo de irmão fervoroso. Irmãos fiéis, honestos, tudo. E esses irmãos, eles têm tanto receio de falar que Jesus é o Filho que eles evitam citar isto, que Jesus é Filho. Porque lhes foi ensinado que Jesus é o próprio Pai. E eu disse, eu já sei por que isso, eu já sei até o que eles ouviram tantas vezes. Aquele antigo CD sobre a unidade de Deus, aquele antigo folheto sobre a unidade de Deus. Pegaram o mesmo estudo da Igreja Pentecostal Unida, da Igreja Apostólica, dos unicistas, e engendraram aquilo como se fosse o pensamento central da mensagem, onde mostra que Jesus é o próprio Deus, ou que Deus virou o Filho, se transformou no Filho, e assim sucessivamente. Pegam todas as Escrituras e emborca de ponta cabeça. Se eles tivessem pegado aquelas Escrituras, se eles tivessem pego aquelas Escrituras e pautado cada uma delas vamos dizer assim, com uma citação do irmão Brando, ele explicando a divindade, ou o relacionamento entre Deus e seu Filho, as pessoas teriam tido um pensamento totalmente diferente. Porque cada vez que o William Brando explica que Jesus é Deus, ele continua dizendo porque Deus estava em Cristo. E ele explica isso em outra parte, dizendo que Deus, ao vir morar em seu Filho, fez dele Deus na terra. E assim sucessivamente. Veja, agora Lucas diz, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Este a quem ele passou a noite a oração, ele o chamou de Pai.
de meu Pai. Ele disse: este é maior do que eu. Ele disse: não sou eu que faço as obras, é este a quem eu oro, é quem faz as obras. Eu não posso fazer nada, sou inútil para fazer qualquer coisa, a menos que ele me diga para fazer, a menos que ele me dê a ordem, a menos que ele me oriente. Ora, mas não foi isso que nós lemos na citação anterior? Eu não estou com ela aqui, mas eu li no culto anterior sobre aquele sermão, o que é os dons, o que são os dons. O William Branham disse que Deus disse para Jesus: saia daqui, vá para outro lugar, e ele foi. Disse: não volte, vão mandar pessoas ali procurar. Você não volte enquanto não completar 4 dias, que é o tempo que Lázaro vai morrer. Aí sim você volta, vai encontrar ele na sepultura, vai ter uma pedra na frente, você mande eles tirar a pedra e você fale a palavra que Lázaro vai ressuscitar. E irmão Branham termina aquela citação, fecha aquela citação dizendo: e Jesus não podia fazer nada a não ser aquilo que o Pai lhe mostrasse em visão para fazer. Agora, como é que o diabo colocou na cabeça das pessoas que esse Jesus, filho de Deus, é o próprio Deus? William Branham disse que essa doutrina unicista ela é tão satânica quanto a doutrina trinitária. Então eu só posso pensar que se a marca da besta é a doutrina da Trindade, eu só posso pensar que a doutrina unicista é o que dá sustentação à marca da besta. E aí pegou os dois grupos, pegou os dois lados, os dois extremos. Quando eles se escaparam da Trindade, o diabo os empurrou para o outro lado da estrada e eles caíram no outro abismo. Não conseguiram seguir o centro, como William Branham disse. Se eu prefiro seguir o centro. Todos os extremos são perigosos. Pois bem, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, foi o que nós lemos, diz: ainda que fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora, para os nossos amigos, para os estudantes desta mensagem, e muitos religiosos em geral, que pula os versículos da Bíblia, pula as cartas de João, pula o livro de João, onde Jesus é declarado Filho de Deus, porque a Bíblia derruba toda a doutrina que eles têm. Eles podem até sustentar esses pensamentos isolando o parágrafo da mensagem, mas se levarem aquele parágrafo para a Bíblia, então eles vão ter que pensar diferente e dizer: não, alguma coisa não está indo aqui, eu tenho que verificar o que eu não estou entendendo. Porque veja o que disse William Branham no sermão Comunhão. Talvez você não tenha esse sermão, mas ele foi entregue no dia 18 de abril de 1957. E não venha me dizer que ele mudou a sua forma de pensar até o ano de 65, que eu mostro o sermão até 65, ele falando a mesma coisa. Então não se tem desculpa para isso. Se tinha antes, quando não se tinha conhecimento, quando não tínhamos prova, quando não estávamos com isso em mãos, mas agora temos tudo isso em mãos. Então que desculpa eles têm? Eles não têm desculpa, mas pode dizer assim, é ismo, não escute, eles são dualistas, eles creem em 2 deuses, pagarão muito caro por suas blasfêmias, a verdade é essa. Não tem coragem de derrubar o muro torto que tem construído na mente das pessoas. Ok, sermão Comunhão, parágrafo 14, isso no sermão original em inglês. Agora, se Deus não poupou o seu próprio filho do teste cruel, você viu que eu falei há pouco sobre o teste, né? O último teste, que ele foi sozinho. Veja, se Deus não poupou o seu próprio filho do teste cruel, então ele não poupará você ou eu do teste cruel. E Jesus estava aqui, enfrentando o maior teste que ele jamais vivera, o Getsemane. Estendia-se há pouco perante ele, onde aquele breve e último teste, todo suficiente, deveria vir. Quando a carga de todo mundo foi colocada sobre os seus abençoados ombros, não havia ninguém em todos os céus ou na terra que pudesse jamais permanecer de pé, a não ser ele. E saber que todos os pecados do passado e pecados do presente e os pecados futuros repousaram sobre esta decisão. Que decisão? Enfrento ou não? Enfrento ou não? Pai, não tem um jeito de escapar disso? A minha vontade é essa, é escapar disso. Veja a decisão. O irmão Branham disse que ali foi quando ele venceu. A vitória foi ali no Getsemane, não foi na cruz. Foi no Getsemane. Porque foi no Getsemane que ele entregou. Rendeu-se completamente. Veja,
os pecados do passado, do presente e os pecados futuros repousaram sobre esta decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já venceu. Olha aqui eu provando o que eu disse há pouco. E provou a sua grande messianidade, como quando ele disse a Deus. Veja, este que é o Messias, o ungido, provando sua messianidade. Foi quando ele disse a Deus: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Não me diga que isto é a natureza humana falando com a divina. Não me diga. Isso aí é a historinha que a sua vovozinha contava para as crianças dormir. Em outras palavras, é lenda. Isso não é natureza humana falando com a divina. Isto é Jesus, o Filho de Deus, falando com seu Pai. Do jeito que o Pai falou com o Filho, lá no início, na criação. Façamos o homem. Aqui está também o Filho falando com o Pai, orando ao seu Pai. E o lembrando disse: Cristo venceu e provou a sua grande messianidade, como quando ele disse a Deus: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Essa foi a maior vitória que ele já havia ganho. Todos os demônios de tormento estavam por perto para tentá-lo e julgá-lo. E quando nos acertamos com Deus, quando nossos corações se tornam puros e o Espírito Santo assume o seu lugar em nosso coração, é a coisa mais gloriosa ter testes. A Bíblia nos diz que nossos testes e provas são mais preciosas para nós do que a prata e o ouro deste mundo. Então nós devemos estar agradecidos. Mensagem à comunhão do dia 18 de abril de 1957. Se ninguém entendeu, eu repito tudo de novo depois, em outro culto. Agora bem, vamos seguir adiante. O apóstolo Paulo nos diz que o principal papel de um servo é ser obediente a quem tem o domínio sobre ele. O principal papel de um servo é ser obediente. Você está aqui para quê? É para trabalhar em quê? Eu estou aqui para cuidar do setor de produção tal e tal e tal. Essa não é a sua especialidade. A sua especialidade é ser obediente ao que te é ordenado fazer. Daí a pouco o chefe te manda fazer outra coisa e você diz: não, isso aí não é meu setor. Não, você está aqui para trabalhar e você está aqui para ser obediente. Agora, você sabe que a ideia que as pessoas têm é totalmente ao contrário, é deturpar o sentido da posição, da profissão. Veja, não vou entrar por esse detalhe agora, senão eu vou sair do foco aqui. Mas vamos ver Paulo falando sobre o papel principal de um servo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Está assim nas Escrituras: obedecei a vossos pastores, ou presbíteros, e sujeitai-vos a eles. Agora, como vocês acham que você deve se sujeitar? Será que é por isso que as pessoas têm um ministro como se fosse um Deus? Oh, misericórdia, fulano de tal, e aquela coisa. Sujeitos, sim senhor, e vai. E o homem domina-os, prende-os, algema-os e deixa-os sem chance para pensar, ou decidir, ou enfrentar seus próprios testes. Será que é por isso? Será que é porque a Bíblia fala sobre sujeição, a ponto das pessoas ficarem até meia-noite esperando na fila para falar com o pastor? Aquela fila enorme. Eu fiquei, uma vez, o culto terminou antes das 9 da noite, e eu precisava conversar com o pastor. Eu fiquei até 00:30. Foi difícil ir para casa sem ônibus, esperando o último ônibus. Passa ou não passa, aquela dúvida, para poder ter uma audiência com o pastor, para trocar 2 palavras com ele. Eu necessitava. Estava em outra cidade, estava cuidando de um noivado, inclusive. Mas é aquela fila de irmãos. Meu Deus, por que esse povo tem tanto problema? Esse povo não sabe orar, não, é? Esse povo não sabe enfrentar seu Getsemane. Qualquer besteira em suas vidas corre para o pastor, como se o pastor fosse o salvador deles. Queria saber se o tempo que passam esperando uma chance para falar com o pastor, se eles passam o mesmo tempo esperando uma resposta de Deus. Como é fácil as pessoas deturparem as Escrituras. E o camarada gosta, porque ele se acha importante, entendeu? Importante. Meus amigos, leve seus problemas para lá. Eu já estou cheio de problema. Já estou cheio com meus próprios problemas. Não posso carregar o problema de todo mundo. Não venha
querer colocar palavras nas Escrituras, ou trocar o sentido das palavras das Escrituras. Ok, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então você quer se sujeitar ao presbítero, ao pastor, ao missionário, seja o que for? Então observe a ministração da palavra, e aquilo que ele falar sobre a palavra, leve aquilo adiante, faça aquilo, obedeça a palavra que ele te ensina, porque eu mesmo, você não deve nenhuma obediência, você não deve nenhum mínimo de satisfação a mim, da sua vida não, você não deve. Você faz da sua vida o que você quiser. Tome a decisão que você quiser. Mas a palavra que eu lhes ensino, se você não obedecer, aí é problema seu. Porque a palavra não é minha, o ensino não é meu, a doutrina não é minha. A doutrina não é minha. Agora, se vocês têm problemas, eu tenho mais do que vocês. A verdade é essa. Ou todo problema de vocês trazem para mim, aí eu pego todo esse problema e vou levar para Deus. Só existe um mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo. Amém. Não queira fazer de um pastor o santo, não. É carregador de carga? Sim. Mas como é que o pastor carrega a carga da igreja? É absorvendo todos os problemas das pessoas? Ah, meu amigo, ou será que eu tenho que pegar todos os pedidos de oração e levar para um monte, para queimar lá em cima do monte? Para com isso. Para com isso. A Bíblia diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Não é aos pés do pastor, não. Ok. Para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É uma gemessão medonha, é uma reclamação medonha. E eu nunca vi como pode ser servo obediente estar reclamando do que faz, né? Reclamando do trabalho que sabe que tem que fazer. Ok, Paulo reclamou por 3 vezes, mas quando ele esperou a resposta, foi dito, a minha graça te basta. Ele disse, ok, então não vou mais mexer com isso. Jesus também orou 3 vezes, insistiu 3 vezes. Mas ele sabe de uma coisa, é a tua vontade mesmo, deve ser feita. Ok. Em Efésios capítulo 6, versículo 5. Efésios 6, versículo 5. Agora você vai ver que o que eu acabei de dizer agora sobre o ministro e o povo, que parece até uma disparidade a forma que eu falei, você vai ter que juntar isto agora. Em Efésios 6 e 5, veja a conotação aqui como é. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Veja, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Agora aqui temos senhores, patrões. Naquele tempo tinha escravo, não é? Hoje a escravidão foi abolida, aparentemente. Tem muita gente que ainda é escrava e nem sabe. E nem sabe que faz serviço escravo, que continua escravo. Mas aqui nós temos aos servos, obedecer a vossos senhores segundo a carne. Então são pessoas a quem você deve, vamos dizer assim, você é contratado para fazer algo, falando com respeito ao nosso tempo, não é? E aquelas pessoas tornam-se teu patrão, tua patroa, seja como for. E a estas pessoas você tem que obedecer com temor e tremor. Que você diz, olha, para começar a trabalhar aqui hora, tal hora, eu vou engolir aqui uns 10 minutos, né? Uns 20 minutos. Você está roubando tempo. Você está roubando. Então você não está com temor no seu coração. Porque se você foi contratado para trabalhar 10 horas, não vai trabalhar 9 horas e meia e querer ganhar pelas 10 horas, a menos que haja um consentimento para isso. Mas o patrão tem todo o direito de descontar. Vê? O patrão tem todo o direito de descontar. Agora, se o patrão te chamou para trabalhar das 5 da tarde até as 6, só 1 hora, isso é por conta dele. Ele acertou isso. Ó, se você trabalhar 8 horas, eu te pago tanto. Mas se você só vier 2 horas, eu te pago o mesmo tanto. É problema do patrão. Mas se não teve esse ajuste, meu filho, então, olha, obedeça a estes senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade. Você tem que ser sincero. Não adianta enganar, não adianta enrolar. Acontece que as pessoas começam assim, ela falta no serviço e mata o tio-avô. Não, meu tio-avô morreu, um parente bem distante. Na outra vez que falta, né, vai, toma cachaça, aquela coisa toda, aí mata um tio, não sei de distante, pela parte do pai, pela parte da mãe. Depois, quando tem mais o que matar, vai matando os parentes mais próximos, né? Morreu fulano, por isso que eu faltei, e assim vai. Falta de sinceridade, mentiras. Então não tem sinceridade. E aqui está dizendo que é como se fosse a Cristo. Porque Deus olha nossos atos. Podemos ter todas as nossas desculpas, mas as nossas atitudes são pesadas. Vê? Ok. A nossa obediência
ela deve seguir o mesmo modelo que foi estabelecido em Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Não importa o quanto você é esperto para burlar, para dar desculpa, para inventar, não importa. Leve todo o entendimento em sujeição, em obediência a Cristo. Leve tudo em sujeição. Então você só vai fazer o que Jesus Cristo faria no seu lugar. Se nós pensamos assim, o que Cristo faria no meu lugar? O que Jesus faria diante da situação? O que Jesus faria se estivesse aqui? O que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar diante dessa decisão? Ou diante deste quadro? Como ele se comportaria? Finalmente, nós temos mais um atributo mostrando que Deus é maior do que seu Filho, que foi isso que nós começamos há 4 cultos atrás, mostrando um dos atributos que mostra Deus como maior do que seu Filho, foi a liderança. Ele está para liderar, mostrando então o homem como cabeça da mulher, Jesus cabeça do homem, Deus sendo cabeça de Jesus. Então, em consequência a isto, nós temos aqueles que são subservientes, o servo que está ali para servir e servir bem. Então você tem, depois disso, estes servos, eles têm que ser servos obedientes, não que tem que estar cercando aqui ou cercando ali, senão não vai fazer o serviço. Não serve que tem que colocar policial para ver se estão fazendo o trabalho direito. Não necessita disso. Um cristão não precisa disso. Você, como cristão, você não precisa de policial para olhar se você está fazendo certo ou errado, né? Você não precisa de um chefe de setor para estar olhando para ver se você está cumprindo o seu horário. Um cristão não precisa disso se ele se coloca nesta posição que as Escrituras exigem. Ele não precisa que alguém esteja lhe olhando. Por quê? Ele é filho de um pai que tudo vê. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Então, se ele se enquadra pelas Escrituras e vê os acontecimentos da Bíblia, é só olhar o que Davi disse: se suba às alturas, lá tu estás; se desça às profundezas, tu me encontras. Tu estás no meu deitado, no meu levantar. De longe tu conheces o meu pensamento. Como fugirei de tua face? Como fugir de tua presença? Essa é a questão. Veja, então o que nós temos aqui? Nós temos mais um atributo, um quarto atributo, mostrando que Deus é maior que o seu Filho Jesus, em que Deus o ungiu. Jesus, para ele assumir o papel que ele teve que assumir, ele foi então ungido. Então, nós temos aqui um líder, uma liderança, e temos aqueles que são subservientes a esta liderança, e como servos, eles são obedientes, e a estes servos obedientes, Deus unge. Ou seja, Deus lhe dá uma capacidade para que eles cumpram este papel. Deus lhes dá, a Bíblia chamada de um poder. A todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é que eles não eram filhos de Deus, é porque eles têm esta capacidade de vir a ser o que eles devem ser, tornar-se aquilo a que está suposto a ser. Alcança um estágio, como a semente, né? A pequena semente que ela alcança um estágio, você diz: era isso que eu pensava que ia acontecer mesmo. Né? Você pega o carocinho de abacate ali, ou o grão de feijão, e você diz: isso aqui vai dar um pé de feijão muito bonito, vai dar uma árvore muito frondosa. Então, todo o processo não de gestação, mas o processo de germinação, melhor dizendo, é para levá-lo a se tornar o que ele está suposto a ser. E aqueles que são filhos de Deus, que foram predestinados antes da fundação do mundo, mas vieram ao mundo através do pecado, falando mentira, tudo aquilo, com este processo de germinação, germinando pela palavra, eles recebem da parte de Deus este poder para tornarem em si o que eles estão supostos a ser. Então este poder que eles recebem é uma unção, que só pode vir do próprio Deus. Então Jesus recebeu isto, aquilo que ele estava para representar na terra. Então ele recebeu uma unção, e nesta unção Deus o instrui,
Deus lhe dá instrução quanto ao papel que ele deve desempenhar. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Então nós temos aqui estas qualidades deste que é servo, obediente a esta liderança que ele reconhece como maior que ele. Isto é, falando em Jesus e o Pai, dando-nos exemplo de como devemos nos comportar diante de Deus também. Vê? Amaste a injustiça e odiaste, aliás, amaste a justiça, desculpem, e odiaste a iniquidade. O que é que acontece? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, essas pessoas, baseando-se no que aconteceu com o irmão maior, com o irmão mais velho, eles têm esta inclinação de seguir a justiça. Do que é iniquidade, ele sabe, Deus abomina isso, Deus não gosta disso. Então, como eu posso, abraçar uma coisa que eu sei que não é de Deus, que Deus não quer, que Deus proibiu? Então, claro, quando estas pessoas veem isto na palavra e começam a colocar isto em prática, eles recebem isto da parte de Deus, esta unção. Foi o que Jesus recebeu. Ele recebeu consolo quando ele se entregou. Deus enviou o anjo para confortá-lo. Ele foi confortado para a cruz. Nós vemos isto profetizado também em Salmo 45. No Salmo 45, versículo 7, diz assim: tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus. Veja, isto foi falado antes do nascimento de Jesus. Isto foi falado também depois da sua morte, sepultamento e ressurreição. A mesma coisa, que ele tinha um Deus que o ungiu para cumprir seu papel. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Agora, apenas para citar algumas escrituras e fecharmos esta parte, então eu farei isto mais rápido, para não precisar deixar mais sobre isso para o próximo culto. Entraremos em outro tema, mas na mesma sequência. Deixe-me só citar algumas escrituras para vocês. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que passou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por que ele fez isso? Porque ele era Deus? Não, a Bíblia diz porque Deus estava com ele. Em alguma tradução diz porque Deus era com ele, não é? Em outra tradução diz porque Deus estava com ele. Em Lucas 4, versículo 18 e 19, você vê Jesus dizendo que isto realmente aconteceu com ele. Você leu em Salmos e leu também em Hebreus, dizendo que Deus o ungiu com óleo de alegria. Você viu a citação de Atos dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré e por isso ele saiu realizando aqueles sinais que Deus lhe disse para realizar. Mas em Lucas 4, versículo 18, você encontra o próprio Senhor Jesus lendo as escrituras referente ao seu ministério. O Espírito do Senhor é sobre mim. Agora, se ele era o próprio Senhor, como podia o Espírito dele mesmo estar sobre ele? Ou ter vindo ungir a ele próprio? Vê? Que disparate é ensinado por aí. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me. Toda a Escritura mostra isso, que Deus o enviou, seu Filho. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos. E quando ele prega liberdade, ele diz o quê? O que eu estou pregando para vocês não é palavras minhas, eu aprendi do meu Pai. A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Como é que ele dá essa liberdade? Pela palavra. É a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Que verdade era esta? O conhecimento do Deus verdadeiro que ele veio trazer. Que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vê? Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Em João capítulo 5, versículo 19, diz assim, João 5, 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai.
porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Que quem quer? Ele? Ele fazia a própria vontade? Não. Veja, o pai fazia e mostrava ao filho o que ele devia fazer. O querer do pai estava no filho. Quem quisesse ver Deus realizando, teria que ver as obras sendo realizadas através do filho. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, todo o julgamento. Pai, dá-me aquela glória, teu juízo, a tua avaliação, para que eu passe ela aos homens. Vocês nunca ouvirão a Deus, nunca, nem o verão. Vocês virão suas palavras através de minhas palavras. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Mas sai da boca de quem? De Deus. Como eles viram no Antigo Testamento? Esta palavra sendo saída pela boca dos profetas. Como foi no Novo Testamento? Através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vocês conhecem. Assim, vemos a manifestação dessa sujeição e obediência do Filho ao Pai, que ele defende como seu Senhor e Mestre. Ele o tem como seu controlador, como nós vemos o cumprimento nas próximas escrituras que eu vou ler aqui rapidamente. Em João 5,30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em João 5,37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz. Veja que coisa, eu citei isso agora, não foi? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Mas ninguém ouve a voz de Deus, ninguém ouviu a palavra saindo da boca de Deus. Disse, foi através dos profetas, não foi isso? Quem quis ouvir foi através dos profetas, e ali agora através do Filho. Então, eu citei aquilo, e eu poderia não encontrar uma prova tão cabal logo em seguida para falar para vocês que essas coisas não são premeditadas. Apesar de estarmos com as anotações aqui de frente, mas falamos coisas adiantadas sem saber que está ali. Ou vocês acham que isso que eu estou lendo eu li antes de ler para vocês? Não, senhores. Eu estou fazendo comentários, disse isso desde o primeiro culto desta série Doutrina de Cristo. O reverendo Brian Kurzweil começou a pregar sobre a doutrina de Cristo no mês de julho passado. Então, 6 meses depois, nós começamos o número 1 para comentar com vocês. Pegamos o rascunho dele. Então, eu não sei o que tem para frente. Conheço as Escrituras, conheço os seus pensamentos. Então, isso serve de ajuda como um rascunho que fazemos quando ouvimos qualquer pregador e anotamos alguma coisa. Mas eu sei os versículos que tem aqui na frente. Tem mais 8 versículos aqui. Eu não sei o que são esses versículos. Vou ver agora. Mas eu posso ter comentado eles no culto. Não é? Porque a palavra ela faz isso. Ela se entrelaça. Uma vez que está tudo dentro das Escrituras. Veja. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Que coisa. Ok. Em João 7,16 diz: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, deste que enviou ao Filho, pela mesma doutrina que estão ouvindo de mim, em outras palavras, né? É Jesus falando. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, a própria doutrina seria uma prova. Eles teriam que combinar a doutrina com os feitos que ele estava fazendo, realizando para eles. Em João 14, versículo 10, ele disse: vocês não creem que eu sou o Pai? Vocês não conseguiram crer ainda que eu sou o próprio Deus? É assim que está? É isso que querem que vocês pensem. Mas está assim nas Escrituras. Não crês tu que eu estou no Pai? Não é que eu sou o Pai, ou que o Pai sou eu. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Disse, irmão Brana, como é isso? Como é isso? Irmão Brana disse, você está olhando para mim, não está? Disse, sim. Ele disse, é a mesma coisa. Agora me diga, as pessoas entenderam isso até que ponto?
que William Branham estava realizando aqueles sinais durante seu ministério, olhava para as pessoas, contava as suas vidas, pessoas que ele nunca ouviu na vida dele, não é? Revelava os segredos dos corações. Vocês conhecem o ministério, já leram isso nos sermões, como acontecia, sabem os testemunhos sobre isso. E ele estava dizendo a mesma coisa com Jesus. Olhavam para ele, era um homem, era o Filho de Deus, mas dentro daquele homem estava o Deus Todo-Poderoso, e mostrava em visão. E na hora da reunião ele dizia: olha, vocês veem que eu não posso fazer nada, eu estou conversando com vocês, os doentes lá do lado esperando oração, e ele dizia: eu não posso fazer nada, eu espero por ele. Enquanto ele não manifestar a sua presença aqui, eu sou tão inútil como qualquer um de vocês. Mas na hora que a unção descia, na hora que o pilar de fogo se apresentava, ele dizia: agora eu tomo cada espírito aqui sob o meu domínio, para a glória de Deus. Dali por diante, se fosse falar numa expressão bem popular, bem baixa, vamos dizer assim, poderia dizer assim, aí o bicho pegava dali por diante, né? Não fosse de expressão, a coisa apertava. Ele dizia: é melhor vocês ficarem reverentes, porque eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer aqui, porque era o momento do Deus Todo-Poderoso atuar, mas quem olhava só via um homem baixinho, careca, todo se tremendo, que saía do púlpito nos braços. Mas quem tinha coragem de enfrentar? Quem tinha coragem de enfrentar? Irmão Banda, como é isso? Jesus dizendo: quem vê a mim vê o Pai. Ele disse: você não está me vendo? Sim. Ele disse: é a mesma coisa. Em frente para ver. Blasfêmia. Em João 12, versículo 49, diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, quer dizer, ordenança, sobre o que hei de dizer. O Pai disse: olha, você vai dizer isso, isso, isso. Vai para tal lugar hoje? Ok, desça a montanha, suba outro morro, vá até tal lugar e você diga estas coisas, estas coisas e estas coisas. Vão lhe fazer tal e tal pergunta, você responda assim, assim e assim. Leia o sermão à igreja de sua condição. O Brana fala: ali estava a pomba e o cordeiro, o animal mais limpo, né? A ave mais limpa sobre o animal mais puro. A obediente ovelha, obediente à vontade da pomba. A pomba só dava uma bicadinha para aquele lado, ele ia, o cordeiro seguia. Agora veja Jesus dizendo justamente isso aqui, olha. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amém. Amém. Em João 8,38 está escrito: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. É o desafio feito aí, né? João 8,38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Em João 15, versículo 10, diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Em João 14, versículo 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Amém? Amém. Isto é as Escrituras. Mais um versículo. João 10, versículo 18. Ninguém me tira de mim. Ele está falando das ovelhas. Mas eu de mim mesmo a dou. Quer dizer, a vida que ele tinha para entregar para os seus outros irmãos, né? Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Aí você diz: olha, se ele não fosse Deus, ele não diria isso. Então leia o restante da sentença. Este poder, esta ordenança, ele recebeu do Pai. Ele disse: este mandamento recebi de meu Pai. Então o Pai disse assim: eu te dou permissão. Você tem o poder de dar isto e você tem o poder para tirar isto. Se o Pai não tivesse lhe dado esta autoridade, ele não teria de maneira nenhuma. O servo obediente. Você é o que hoje? É o lavador do chão? Ok, não tem problema. Confio em você, você sempre me obedeceu, então eu vou te colocar como mordomo. Olha, toma conta dos outros empregados. Aí diz: mas é possível, eu estou tantos anos na empresa, tenho tanto tempo de casa, tanto tempo que eu estou trabalhando aqui e tal, e tal, e tal, e aquela outra pessoa que nem tem o estudo que eu tenho, nem entende do que eu sei, né?
e já está numa liderança daquela. A diferença, sabe o que é? Obediência. Obediência. Vê? Às vezes nem é porque aquela pessoa eles têm uma palavra bem complicada, né? Que eles chamam, não dá para expressar em um culto, né? Mas vocês conhecem, quando eles dizem um bajulador, vamos dizer assim, é que bajula muito, por isso que colocou naquela... Às vezes não é isso, não se trata de bajulação, é porque foi reconhecido naquela pessoa subserviência. É uma pessoa que está apta para receber ordem. Receber ordem. Então, uma pessoa que sabe receber ordem, ela está pronta também para dar ordem. Foi o que aquele homem disse para Jesus, quando ele estava com o seu servo doente, aquele centurião, e foi procurar Jesus pedindo, né, oração, né? E foi dito o quê? Ele disse: eu sei. Em outras palavras, ele disse: tu estás debaixo de ordem como eu tenho legiões sobre os meus cuidados, e eu digo para um, vai, e ele vai, digo para outro, vem, e ele vem, porém eu já recebo esta ordem de outrem. O que o centurião disse? Eu estou necessitado disso, e eu sei que tu tens como fazer isto. Tu pode dizer para a enfermidade sair, tu pode expulsar o demônio ou aquela doença, porém tu só podes fazer isto se tu receberes ordem para isto. Esta é a expressão do centurião. Jesus disse o quê? Do jeito que tu queres será feito. Seja feito conforme a tua fé. Era uma pessoa que dava ordem porque ele sabia acatar ordem. São pessoas que reconhecem a autoridade, que podem ter autoridade. Jesus reconheceu sempre a autoridade de seu Pai. Então Deus o exaltou de uma forma tão alta que todo céu, terra, seja o que for, se dobra aos pés deles e tem Jesus como Senhor para a glória do seu Pai. Amém? Fiquemos de pé e vamos encerrar por aqui. Deus poderoso, eterno Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te imploramos a tua bênção e a tua misericórdia nesta hora, Senhor, pedindo que o Senhor confirme estas coisas nos corações de teus filhos. Bem sabemos que isto é a verdade das Escrituras. Pode acontecer que eu não tenha expressado da forma mais clara ou da forma mais objetiva possível, mas o Espírito Santo pode fazer isto em seus corações. Por amor destas almas, Senhor, que o Senhor cuide de cada um deles. Tu disseste que teria anjos subindo e descendo, ministrando ao povo, em lugares onde não podemos ir, em lugares onde não é permitido chegar esta voz. Tu tem anjos ali para ministrar, para cuidar destas pessoas, até que elas estejam prontas e maduras para receber o teu ensino, para serem ensinadas pelo próprio Deus Todo-Poderoso, até que elas possam reconhecer que isso não é a doutrina de um homem, isso não é a mensagem de William Branham, seja de quem for. Elas têm que entender que esta mensagem é Deus mesmo aqui na terra, chamando as pessoas para o arrebatamento, dando prosseguimento, o cumprimento à primeira parte do rapto, que é um grito, um brado, um alarido, despertando as pessoas do sistema humano que as prende, uma ressurreição espiritual dentro de todo este meio religioso que impera no nosso tempo. Ajuda-nos, Senhor, e nos perdoa, nos dá cada dia mais luz sobre estas coisas, que possamos caminhar nesta luz como tu estás na luz, e que possamos conhecer e prosseguir em conhecer mais o Senhor. Te pedimos o nome amoroso de Jesus Cristo por essas pessoas presentes, pelos irmãos que me ouvem à distância, por aqueles que ouvirão este culto futuramente. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, nós te imploramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe. Tenham todos um fim de semana abençoado. E os irmãos que nos ouvem pela internet, Deus os guarde. Obrigado pela audiência, pela paciência que vocês têm, pelas orações, pelas doações, por tudo que vocês têm feito. Deus os abençoe. Tenham todos uma noite de sossego, de tranquilidade e de paz. Deus os guarde. Até a próxima.